Esse vídeo aqui sai do padrão React, né? Às vezes enche um pouco o saco só React. É que é o jeito mais fácil de se abordar, mais curto, né? Uma sociedade de pessoas sem tempo ou que escolhem também por coisas rápidas, é esperado, né? Mas são temas que daria para esperar algum vídeo para abordar. Na verdade já poderia ser um React, porque eu vou falar sobre 3 coisas aqui. Primeiro, moral de novo, vamos entrar na discussão moral, né, com essa notícia do G1 aí. Segundo, também relacionado à moral, teve um Rage Kit aí, né, um acesso de fúria do Pirula, acho que há 2 dias, né? Vou ver se eu acho o link, coloco aqui também. Se eu já tive um mini Rage Kit com o Ryan Santos, dadas as proporções de quem, né, a gente está dando contra quem a gente está dando Rage Quit, o do Pirula é muito mais compreensível, porque ele está dando Rage Quit com o governo de Israel, né, e seus defensores na internet. E por último, também relacionado à moral, mas bem de leve, mais à ética e mais à política, foi a última resposta do Jones Manuel às críticas do Kiko Nogueira, né? Com muitas críticas pessoais. Também está relacionado ao último vídeo que eu fiz sobre o Chavoso da USP, né? Então tem uma relação, mas ela vai afrouxando. Então a gente começa pela discussão de moral no grosso dela, depois a gente vai dando uma afinada, vamos direto pro grosso. Então vou começar com essa notícia aí do G1, acho que é de hoje ou ontem, que é essa daí: Biden troca sentença de 37 dos 40 condenados à morte no Zewa para que Trump não possa executá-los. Como sempre, os títulos já expressam a ideia de quem está escrevendo, né, o porquê, mas enfim, não vou entrar nessa discussão. E aí, lendo a matéria, você vê que o Biden vai lá e fala: não, dentro do que eu acredito como promotor, que devemos acabar com a pena de morte e tal, eu faço isso daí e tal, enquanto o Trump é um defensor de ampliar e tal. Aí no discurso do Trump é aquele discurso bizarro de Milley e Bolsonaro, né, que boa parte é mentira também, então às vezes é só para ganhar voto, mas enfim, é um discurso que, se ele fala para alguém, ele tem alguma reverberação, tem alguma importância, né? Tá falando com alguém que concorda, muita gente concorda, que é que ele falou que bom, aí é o G1 falando, mas provavelmente é verdade, né? Embora exista fake news na mídia, com certeza na mídia principal, né? Na mainstream, elas só são mais distorcidas e mais mascaradinhas, mas com certeza a ideia do Trump não tem nada de antagônico às ideias dele de ampliar a sentença de morte para traficantes de drogas, né? Imagina no Brasil isso aqui, eliminar metade da população do Brasil. Colômbia, então, ia ficar vazio, bolas de feno. Não ia resolver nada, né? Sempre ia alguém assumir o lugar. Então, assim, é claro que a análise materialista é sempre uma análise importante. Então você pensaria: não, o imperialismo, ele está fazendo o que? Ele está sinalizando para o povo do tipo: ó, a gente ainda está com um plano de pegar leve com o povo, pegar leve com a galera. Daqui 4 anos tem outra eleição aí, lembre-se, a gente tá pegando leve, não é só promessa não, a gente vai pegar leve aí, vamos afrouxar a coleira, tá bom? Vocês vão poder viver para sempre na cadeia em vez de morrer, tá? Pode ser um discurso, com certeza tem algum fundo disso aí, sistêmico, né? Como parte do sistema, como medidas para manter controle. Mas eu nunca descarto o indivíduo da análise, né? O marxismo tem uma tendência a diminuir bastante a importância do indivíduo aí, né? Ele dá uma diminuída, tipo, a análise é mais materialista mesmo, né? Da sociedade, e com muita razão.
Se fosse aquele livro, aquela coleção da Abril que meu tio deu pra gente lá de grandes personagens da história, que tinha a questão logo de cara, quem que é a história que cria esses personagens, são esses personagens que fazem história e tal. Eu acho que é uma média aí, tá? Mas a tendência é muito mais a sociedade criar esses personagens históricos do que os próprios personagens criarem história, embora não seja aí uma via de duas mãos, né? E então, por exemplo, o Biden seria puramente um títere aí, e até isso não tem reflexão dele. Eu acho um pouco difícil, porque realmente dá a entender, não sei se é mentira, né? Tem muita mentira, mas que a história dele foi construída em cima disso, profissionalmente, né? Então, acho que ele aproveitou aí, embora, olha só a contradição, né? Prestem bem atenção, as coisas que ele fez agora, antes que o Trump entrasse. Tem essa daí, que a gente vai usar para discutir a moral, e podemos usar outra também para discutir a moral, que foi liberar a Ucrânia de lançar mísseis, né, na Rússia. Foram as duas medidas mais relevantes aí, antes da saída dele, né? E aí, a moral também está dentro de uma visão própria, né? Você pode legal, ó, a primeira parte aí dos mísseis, ela é puramente, tipo, muito a ver com o imperialismo mesmo, mandando o seu fantoche fazer isso, né? Antes que complique as coisas para eles, para os objetivos, né, do sistema estadunidense todo, do sistema imperialista de agir lá na Ucrânia. E isso daqui que é menor, você concorda que é bem menor? É uma coisa que está tratando aí de 40 pessoas, enquanto lá com essa medida você pode terminar de massacrar o povo ucraniano por impedir mais, dar um passo mais longe da paz. Aqui se está tratando de 40 pessoas, né? Que tem a ver tem muito a ver com a visão burguesa, né? Do tipo, usar alguma coisa de amostra, de moral, enquanto o resto está todo podre ao redor. E também tem a ver com a ideia de individualismo, né, do capitalismo, do tipo, é sempre tratado no micro, do tipo, olha, esse cara que enriqueceu, pega o exemplo dele, que tipo, todo o resto nunca vai conseguir, mas pega um exemplo dele. Então é muito da burguesia tratar isso no micro, né? E aí o padrão de moral acaba sendo distorcido aí por causa disso, não? Falar, esse cara aqui é bonzinho e tal, sempre no micro, né? Nunca como um sistema todo afetando a moral de toda a sociedade, né? Mas o ponto principal da moral que eu queria entrar foi coisa que eu falei já em outros vídeos, né? Um morto não aprende. E aí eu estou de acordo com o Biden, né? Não tem que executar. E eu sou contra até executar esses três, que aí ele, de novo, né, dentro dessa moral burguesa e tal, com certeza tiveram crimes hediondos, mas eu não vejo por que executar, porque assim, é puramente no passional, não tem racional aí, presta bem atenção, é no passional, é na fúria que essas figuras levantam, e é populista, né? Você critica e tal, entanto que o Trump é muito populista, né? Ele vai por essa linha. E aí vamos entrar também na discussão que a gente teve do maoísmo, dos tribunais populares. Tribunal popular, lógico que é populista, mas ele é muito mais justo, né? Um tribunal popular, embora você esteja ali com os diretamente afetados, então é diretamente passional, muito menos racional. É muito mais justo, mas eu ainda sou contra. Eu acho que não deveria ter tribunal popular, mas dada uma revolução e o poder de quem está gerindo essa revolução, é compreensível que você pode atrair a fúria das massas sobre você, né? No meio da revolução, você está impedindo os caras de fazer justiça, mas não muda a minha opinião. Não, se me perguntar, Lucas, você não executaria o Hitler? Não executaria o Hitler. Você não executaria o Netanyahu aí, que o Pirula estava metendo pau aí?
Não, também não, cara. Eu discordo. Como disse, um morto não aprende. Para mim, a vida é valiosa, pode ser antagônico, pode me xingar e falar, isso não é marxismo, não tem nada a ver, não importa, né? A minha opinião, não sou grudado com nenhum outro, não sou obrigado a acatar nada, né? Aí você pergunta, se fosse você, se o cara matasse toda a sua família, não sei o que lá, você não. Aí eu não estaria no racional, estaria fora de mim. Grande chance de executar um maluco, acabasse com a minha família, né? Ou até fazer pior, torturar, vai saber. Mas no mundo racional, e aí eu acho que é importante justamente a gente ter uma coletividade e pessoas responsáveis na gestão para colocar esse racional acima do passional. Eu acho que vale mais a pena sempre que for possível, e aí você tem que fazer uma medida de periculosidade e tudo, deixar a pessoa aprisionada, e aí boa parte com chance de redenção, né, do que fez, e alguns não, cara. O Hitler, por exemplo, perpétua mesmo, fia perpétua nele, deixaria ele lá, ele refletindo, escrevendo as bobajadas dele, até quem sabe um dia ele mudasse de ideia, né? A gente sabe que tem gente que não muda de ideia, é só analisar nossos velhinhos. Tem muito velhinho doidaço, cara, se perdeu nas ideias, parou de evoluir, pelo menos é meu ponto de visão, né? Então acho que essa é uma discussão de moral que ela sempre tem que estar em voga, ela não pode ser descartada, né? A gente tem que refletir de importância da vida e a necessidade precisa mesmo executar, por quê, né? Então, de novo, a gente sempre tem situações em que você vai avaliar, que nem eu citei dos guerrilheiros que podiam estar em perigo, né? E aí você perder todos os seus companheiros, foi acho que no penúltimo vídeo que eu falei. Então você tem sempre que analisar, mas uma situação estável em que você pode colocar o cara na cadeia, não tem risco de nada, o cara ficar na cadeia e aí cumprir a pena e refletir sobre a vida dele, as merdas que fez, eu acho que vale a pena, né? Então eu também queria entrar no ponto que por mais que o cara é depravado, o Biden é um depravado por colocar a política do imperialismo, ou seja, matando muita gente no mundo inteiro. E aí tem que separar o quanto de títere ele tem e o quanto de moral distorcida ele tem, né? Do tipo, isso aqui é certo, que os Estados Unidos está certo, pode ser, tá? Hipocrisia pura, mas sempre tem uma questão moral que não é branco e preto. Pode ser que ele realmente concorde que não deva executar, enfim, não é porque o cara é a máscara do capitalismo, o títere mor, que ele é um vilão completo. Para mim o Biden também tinha que ir para cadeia, tá? Ele, o Obama, tinha que ir para cadeia, porque matou um monte de gente em nome do dinheiro, né? Essa é a verdade. Os Estados Unidos está em tudo quanto é lugar em nome do dinheiro, em nome do imperialismo, em defesa dos interesses econômicos de uma elite que tem origem estadunidense, né? Não necessariamente, mas em sua maioria. E aí, tipo, a gente entra na discussão do Pirula, que é simples, cara. Ele chegou e xingou todo mundo, xingou muito, e aí apareceu gente no canal dele defendendo o Netanyahu, de que os caras se escondem embaixo do hospital e tal. Ele falou, foda-se, acha outro jeito. E eu estou de acordo, cara. Digamos que a burguesia esteja no meio de uma revolução, a gente tem que atacar a burguesia porque não quer largar o osso. E aí eles estão escondidos embaixo de uma escola de criancinhas burguesas, as criancinhas estão todas lá, a gente vai bombardear a merda da escola para matar eles? Não, não interessa. E aí eu mantenho, aí pode vir pós-moderno falar, né, a moral do senhor não interessa, vamos tacar bomba, pode ser, não sei, pode ser que sim, e eu vou sempre falar não interessa. Tem que ter limite moral em tudo que a gente faz, não importa se pode discutir a moral, sempre pode discutir tudo, sempre, mas moral é um negócio que ela flerta com o passional, e talvez pelo lado bom aí, né?
O que seria o lado bom do passional? Seria o lado de compreensão, né? Ajudar você a ter compreensão, ajudar a permitir redenção, ajudar a evolução como um todo, né? Evitar um genocídio, por exemplo, que é o que Israel está fazendo, né? Então, ao mesmo tempo que é perigoso, o passional, pela fúria, ele pode ser bom pela redenção. E aí fala, você está vindo com baboseira platônica, cristianismo, né? Não tem problema nenhum com isso. Não acho que você tenha que tirar uma parte de um negócio porque o outro fala que não pode. Não, eu junto o que eu quiser, acho que todo mundo devia juntar o que quisesse. E ter ideias próprias e ir juntando e discutindo. É assim que essas coisas funcionam, não é sendo um títere, assim como tem títere do imperialismo, você vai ter títere de uma ideia teórica que você pode ficar engessado e defender besteira, tipo esses caras defendendo o Netanyahu, né? Então eles ficam achando desculpa para bombardear a criança, escola atrás de escola, escola atrás de escola, até o G1 tá publicando matéria mais defensor de Israel que o G1, é difícil. Até o G1 é obrigado a ficar colocando matéria uma atrás da outra de Israel bombardeou a escola, matou não sei quantas crianças. Tá mais claro do que tudo que é um genocídio. Até a porcaria dos tribunal de Haia e os órgãos internacionais, claro que como desculpa botaram o Hamas junto, né? Com alguma razão, assim, eu discordo da tática de usar refém do Hamas, discordo. Eu acho muito válido você invadir e bombardear, não alvos civis, claro, né? Furar a defesa israelense, mostrar na cara deles que não vai morrer calado, que é o que o Israel pretende para a Palestina, que eles morram calados, né? O Hamas foi lá e falou, vamos morrer calados, mas não concordo também de refém, nada disso. E aí vem também o discurso do Daniel Cidade da violência do oprimido, não é violência, blá blá blá. Sim, mas com limites, né? Nada é assim, do tipo, é isso e pronto. Não, você vai executar todas as crianças dos burgueses porque no futuro eles serão burgueses, ou porque você está muito furioso. Não. Por mais que você queira construir sua nova moral, que a sua nova moral seja uma moral decente, por favor, né? Não vá construir uma moral que é de um monstro e tipo, agora ajudamos todo mundo e temos nossa moral monstruosa, que faremos com ela. Então tem que ser discutido sim. E aí do razão pro Pirula, claro. Ele depois, metade do vídeo ainda, ele fala mais calmo, começa a falar mais calmo, eu tive que parar porque não tenho tempo, né? Eu tive que interromper, mas eu não pretendo ver até o final, eu vou botar o link. E aí ele vai falar que é crime se esconder embaixo do hospital, mas é crime você bombardear o hospital com criança, com gente escondida embaixo. Os dois são crimes de guerra. E que é um blá 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 internacional que ninguém respeita, né? E ainda mais imperialismo, quando é imperialismo ele mascara. E aí ele fica apontando o dedo para os outros, que é comum, né? E aí, por exemplo, a Rússia vai e aponta o dedo, e aí o Pirula vai falar também, não vou nunca defender o Putin, não sei o que lá, mas é mais fácil defender o Putin, na minha opinião, porque é difícil você ver um genocídio desses aí nas costas do Putin. Não que eu seja fã do Putin, o Putin da internet. Mas ele é um nacionalista, de direita. Pode ser que a Rússia tenha aspirações imperialistas, pode ser totalmente de ser imperialista, e que tenha um poder militar que poderia seguir essa linha. Os russos são bonzinhos, tal, nunca foram, né? Quando a discussão da moral passa para a sociedade, ela fica muito mais complexa. O birthright seria um alinhamento do país, um alinhamento do domínio. Complica muito, então, uma generalização, né? E o último trecho que eu queria abordar, que é o do Jones Manuel, com o negócio dos ataques pessoais, e aí vem no chavos de eu sou contra, e o que ele fala lá do Kiko é verdade, os textos que ele mostra não tem discussão de ideia nenhuma. O Kiko achou uma professora da escola ou da faculdade do Jones, lá de Pernambuco,
extremamente raivosa porque falou mal do Dunker, né? E rasgando a tanga. Tipo, como é que você vai fazer uma discussão se você tá babando assim? Dá claras amostras de raiva. Foi mordido um cachorro raivoso. Fica complicado, né? Mas não acho que o ataque pessoal desqualifique completamente. Lembrando aquele trecho do Lenin que eu citei em outro vídeo, acho que no China e Trotskismo. O Lenin acaba com o cara, filisteu, não sei o que lá, mas você nota que toda hora ele pega a ideia do cara, destrói a ideia do cara e vai destrói o cara junto. Destrói a ideia do cara, destrói o cara junto. Não é um ataque pessoal puro. Eu acho que é uma linha boa do Lenin, né? Se você realmente acha que o cara é um cretino, nada de errado de chamar o cara de cretino. Só que destrói as ideias junto, que se não destrói as ideias, você é um fraco, né? É muito fraco, você é uma pessoa fraca, você não está conseguindo argumentar. Então, destrói as ideias. O ponto é esse, destruir as ideias. A ideia do Lenin ali é muito simples. Por que o cara é um bosta? Porque as ideias dele são uma bosta. E aí ele vai e fala, essas ideias são uma bosta. Seu bosta, é praticamente isso que ele fala. Aí o Jones fala, não, você está vendo que eles só me atacando, atacam as ideias e tal. E eu acho que ele deveria deixar mais claro isso. Pode me atacar? Pode. Mas é que tem muito identitarismo misturado ali, como a gente vê no Chavoso. Eu acho que isso complica bastante. E ele até coloca um livro das origens. Ninguém discute as origens do identitarismo, que elas são. E aí, eu não li o livro ainda, com certeza tem uma discussão também sobre que elas têm, sim, no começo ali, não sei se continua, não, um vínculo de classe e tal. Não acho errado, acho que tem que continuar, com certeza sempre nesse viés, né, de integrar com classe, só que de novo cai no punitivismo. E aí eu vi que é um negócio que eu não assim, tirando a cidade, que vai falar de punitivismo, é um negócio que todos esses webcomunistas, inclusive o Pedro Ivo, que fala tem que acabar o webcomunismo, e ele falou o Pedro Ivo falou, o PCO é uma bosta, a esquerda que a direita gosta. Só que uma das críticas do PCO é esse punitivismo. E aí eu acho que essa galera vai inteira no punitivismo, quando não é algo que ataca assim claramente negros, pobres e tal. Só que você tem que ficar esperto que o punitivismo com viés identitário vai atacar o pobre. O pobre não tem uma educação necessariamente a ponto de poder escapar dessa punição. É irreal isso. Então eu continuo com a crítica ao punitivismo dentro do identitarismo, e os termos identitários também pode servir como educativo, mas não pode servir como punitivo, né? Não pode. E tem que ter liberdade de expressão. E eles falam, mas você está discordando porque você é branco. Fala o que quiser, continua discordando. Que é aí o Pedro discutiu isso, né? O Chavoso continuou se defendendo, falando que foi atacado porque era preto e tal. Então, tipo, era só para ele chegar e falar, errei. E aí ele foi e rebateu, mas tem um pouco da imagem dele, do que ele fala, que ele acha que é guerreiro, então ele tinha que bater de volta mesmo errando, né? Mas eu também discordo de você pegar essa parte que existe, de você ser atacado por ser negro, por ser gay e tal, ela existe com certeza. Você pegar essa parte e deixá-la como eixo principal. E o Jones faz isso também, que ele, porque é muito da bibliografia deles, né? De identitária, né? Não necessariamente identitária isolada, mas às vezes o cara, por exemplo, Angela Davis, que ele citou, né? Que tem consciência de classe e tal, mas a questão racial está dentro e tem que estar mesmo. Só que aí surgem eles têm que tomar cuidado, na minha visão, né? Eles podem falar, você é branco e tal, sou branco, tô falando, não tem problema com isso. Tem que tomar cuidado de não deixar isso acima, você coloca esse conceito acima, sendo que ele não necessariamente é o principal. Não necessariamente é o principal. Claro que da perspectiva de vida do cara é o que ele sente, então não acho que deva descartar, com certeza, é uma vivência diferente. Como é que você sabe isso e tal?
não acho que deva descartar, mas ainda acho que pro cara pode ser a coisa mais importante do mundo, não vejo nada de errado, né, o cara achar isso. Só que quando você parte com uma análise materialista, você tem que puxar um pouco o freio de mão da sua vida ali para medir melhor, né? Então acho que realmente o cara pode ser atacado por ser pernambucano, né? O principal que ele está sendo atacado é porque ele está atacando o PT, tá? E aí a gente poderia falar, mas o Ourix, por exemplo, o Ourix ataca o PT e tal. Eu acho que é uma questão de visibilidade. O Jones, e ele mesmo afirma isso, ele está com muito mais visibilidade. Então ele vai atacando, ele vai atrair esse fogo amigo, entre aspas, que não é muito amigo, né? O petismo tem essa capacidade de ser bem corrosivo com quem é crítico. Então, eu, na minha opinião, não acho que é uma questão puramente racial. Tem um componente, tem, mas o principal ele está atacando o PT, né? Entrando na crítica ao governo. Muito válida, concordo. Para mim, numa escala muito menor, o que está ocorrendo é que a gente está vendo uma repetição do governo Bolsonaro com o Paulo Guedes. Então, tipo, o Bolsonaro, não sei, pergunta pro Paulo Guedes. E o que a gente vê é o Lula entregando na mão do Haddad, falando, ó, aí tem, claro, o Lula não é um imbecil completo, tem muita gente que chama o Lula de burro, não sei o que, o Bolsonaro é uma anta completa, mas o Lula não, o Lula é ligeiríssimo, cara, pode, o que falta de conhecimento acadêmico ou de vida acadêmica nele, ele é compensado por tudo de intelecto que ele tiver ali, então é 1000 vezes mais inteligente que o Bolsonaro. E eu acho que ele puxa mais a corda do Haddad do que o Bolsonaro. Nunca que o Bolsonaro ia puxar a corda do Guedes, cara. O Guedes era a cara do que realmente a burguesia queria ali. E o Bolsonaro tinha que ficar quietinho. Na verdade, o presidente era o Guedes, o Bolsonaro só estava lá para atrair fogo, falando besteira. Essa é a verdade. Claro que como ele é um cachorro louco, aí de vez em quando ele escapa fazendo bosta, né? E aí também é um componente principal que a burguesia não gosta muito. Não, esse cachorro louco pode fazer umas merdas que a gente não quer, mas o presidente era o Guedes. E aqui o presidente não é o Haddad, mas o problema é que o Lula deu muito poder para ele e tá com muita confiança nele. E assim, e a diferença do Haddad pro Guedes, eu já citei, tem até um componente de moral aí também, tá? O Haddad não é um cretino, ele não é um ladrão, não é uma pessoa má, oportunista, que nem o Guedes, tá? É só ver as denúncias do cara operar na bolsa enquanto tá lá no cargo e tal, mandar dinheiro para paraíso fiscal, cara, nossa, aquilo é uma coisa horrível, né? Então não compara. O problema do Haddad é justamente estar querendo seguir dentro do sistema e até do sistema neoliberal, mas nem heterodoxia ele faz, cara. E aí? Eu não sei o quanto de convicção pessoal tem ali de ele achar que consegue fazer coisa desse jeito, né? Mas então entra um pouco de moral nisso. Eu acho que tanto o Lula quanto o Haddad tem uma moral mais elevada do que esses caras, né? É meio óbvio isso, e aí tem gente que de direito poderia se revoltar. Não, cara, não tem. Um veio do povo. É claro que ele vai querer fazer o máximo possível para que o povo, de onde ele veio, os lugares, ele tem uma conexão de passar fome e tal. É claro que ele vai querer que isso não aconteça, né? Por mais equivocado que ele seja. E o outro é um professor, tal, ele foi prefeito de São Paulo, dá para ver o que ele queria fazer. Por mais equivocado que eu acho que ele seja também, né, em algumas medidas, você nota que tem uma boa intenção, e não é pura canalice, nem aquela boa intenção de moral invertida que eu falei dos cruzados, né, que o Bolsonaro é quase um cruzado também, né, uma distorção de religião. Eu acho que entra na moral aí, os dois são melhores, mas que estão fazendo merda tão, o Lula e o Haddad. Você pode discordar, não, mas eles estão fazendo o que é possível. Não, discordo. Concordo mais com o Ourix, e aí eu devia fazer um react no New do Ourix também, era outro que eu estava pensando,
que ele chegou a falar, o vídeo que eu vi, talvez se eu ache o link eu coloco também, é falar que todos os partidos de esquerda extremistas, né, extrema esquerda, não estão sendo extrema esquerda, porque eles estão atrelados ao governo. Então ele fala do PCO, o PCO com alguma razão, porque o PCO entrou na campanha, ele não tinha pra onde escapar. Ele fala da UP, fala do PSTU, fala que ou foi primeiro turno lulista ou segundo turno lulista. Eu acho que no caso do PSTU ele exagerou. O PSTU chegou e falou, vota, e nada mais que isso. O PCO já falou isso, né? Vota, até fez campanha, mas não vamos junto com o plano, nunca foi junto com o plano de governo. E aí a gente tem ideias diferentes, porque o PSTU depois disso foi só para derrotar o Bolsonaro. Depois disso o PSTU é extremamente crítico ao governo sempre, e a oposição de esquerda, e o PCO está numa posição de crítica ao governo por dentro, para tentar afetar o PT, porque a força política de verdade de esquerda é o PT, né? Então, eu acho que na análise do PSTU, e ele fala tão atrelado ao governo de algum jeito, porque eles pedem pro governo, exigem do governo. O PSTU nem exige do governo, ele critica mesmo, tá? Então, o PSTU é muito mais Nildo Ourix do que os outros, né? O P eu não acompanho tanto, que citaram até meio identitário. Eu não sei como está em relação ao governo, ele diz que está também cobrando o governo e tal, mas o PSTU com certeza não. Acho que foi equivocada a análise dele na parte do PSTU, e eu enxergo ele como um ultra PSTUtista, né, Newton. Não sei se a política dele é correta, não concordo muito, eu acho que não leva, dado o momento, e ele acha que é justamente dado o momento que precisava de uma extrema esquerda. E ele fala, né, dado o momento, se você for ver é o que o pessoal fala, dado o momento, na Europa, por exemplo, é uma extrema esquerda que poderia abocanhar o poder, com certa razão, e aí os dois estão na mesma linha. A diferença é que no Brasil o PCO tenta puxar o PT, e a militância do PT, não é o PT, a dirigência do PT, o pessoal fica batendo, e a militância que eles ficam tentando convencer a ir para a esquerda. É uma tática, e eu acho que é isso que o Nildo não enxerga. Eu discordo da tática do PCO, não acho que eles vão conseguir puxar militância petista para a extrema esquerda. Uma grande parte, pelo menos a parte de quase classe média, mais acadêmica do PT, eles estão ali no PT justamente por não enxergar o extremismo como uma via que dá para ser executada ou no momento ou no futuro próximo. Todos que eu conheço não veem isso como uma coisa viável, né? Então acho que o PCO também está meio fadado ao erro ali. E aí você pergunta, o que daria certo, cara? Se a gente virasse uma Grécia, e pode ser que vire, aí pode ser que alguma coisa aconteça, né? Mas dado a proximidade com os Estados Unidos, é complicado. E o que a gente pode fazer? É sempre exigir e aí cair em cima do governo, né? Exigir, é o que o web comunista estão fazendo. Não é uma coisa que eu acho que legal, mas é ficar em cima do governo e falar, que porcaria é essa? Não, tem que fazer isso aqui e botar pressão. E aí o Nildo Ourix criticou o cara do VAT, que foi o cara que agora eu liguei as coisas, né? Foi o cara que o Chavoso disse que o Rui Costa Pimenta chamou ele, esse cara o Rick, de Zé Ruela, e que será blá blá blá, isso que eu falo, Zé Ruela. E o Jones Manuel usa a mesma terminologia, discordo, mas enfim, não devo levar. Continua, mas meio relevante. E que o PCO tinha falado que ele fez, o Nildo Ourix confirmou, foi pegar o VAT e registrar como uma marca, alguma coisa assim. Enfim, também acho isso irrelevante, né? E ele faz uma crítica, ele é meio confuso ali, meio eu que não entendi, né? De que vão surgir essas iniciativas e tal, mas ele não fala muito o que deveria ser feito ali. Mas enfim, peguei pedaços, né? E não vou fazer um react. O Nildo Ourix assim, não vejo muito, né?
muito ele por aí, não sei com quem ele está vinculado, parece um cavaleiro solitário ali de ultra marxismo. Não sei nem se ele é trotskista, né? Provavelmente. Mas enfim, acho que não vale a pena no momento fazer um react só daquilo. Então eu incluí aqui como um adendo. E aí eu acho que é isso. Então, como resumo, a moral tem que ser mantida na discussão, cara. Não acho que essa discussão da pós-modernidade aí, de Nietzscheanos de esquerda, de refazer a moral, ela tem que ser discutida com cuidado, tipo, que moral, né? De novo, o Pedro estava batendo lá no Cidade ter falado que tem que matar mesmo o bilionário e tal, tá? Foi mais ou menos isso que ele colocou no vídeo. E aí, assim, como eu disse, não é algo útil, né? Assassinar lá o milionário. É compreensível, mas eu não vejo como uma coisa útil. Não serve pra muita coisa. Vou me solidarizar, cara, se eu estivesse ao vivo lá, tal, se eu visse o filho se é que o cara tem filho, não sei, não foi pesquisar, tal, poderia sim, estou no meu direito de solidarizar com o bilionário lá. É muito difícil, mas poderia sim. Daqui, dada a distância da internet, sem ler nada sobre o cara, não. Mas não endorso, né, o assassinato do cara. Foi uma coisa mais passional de novo, né? Então, como eu falei, nem o Tribunal Popular eu endorso muito, eu sei que é compreensível e dado o momento teria que acontecer, mas não apoio. Então, acho que essa é a discussão principal aí de moral. E voltamos nela. Como eu disse, é um assunto complexo, então acaba voltando, né? Então é isso.